Sejam bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Bom, gente, hoje eu vou falar de um tema aqui que, na verdade, foi uma sacada minha, tá? Na verdade, ninguém falou, tá? Sobre isso até agora numa abordagem astrológica, que é a questão da crise aí que nós estamos vendo acontecer com os jovens, com os chamados movimentos Red Pill e Pink Pill. E que mais uma vez tem a ver com Plutão que está em Aquário. Eu vou colocar aqui para vocês, tá, alguns quadros de vídeos na internet para vocês verem o que é exatamente. Bom, tô eu aqui novamente falando sobre Plutão, né? Aliás, só um parêntese aqui antes de entrar no tema, tá? No dia 27 eu fiz um vídeo falando sobre a quadratura entre Marte e Plutão, e eu falei sobre a possibilidade aí de tramas, tá? Estarem sendo tecidas aí nas sombras, até nos meios internacionais, sobre o governo brasileiro. E no dia seguinte, dia 28, não por coincidência, né, os Estados Unidos consideraram o PCC e o PV como grupos terroristas, que é uma coisa que pode gerar aí pra gente problemas na economia, né, e na sociedade aí como um todo. Eu falei também que eu não ia fazer, né, uma previsão, mas acabei fazendo sem querer, né? Eu também falei sobre a eleição do dia 4 de outubro, quando Plutão ele faz uma oposição a Marte. Gente, a coisa vai pegar fogo, tá? Marte que é fogo, Plutão que é explosão. Apertem os cintos porque as eleições do Brasil vão ser trash, não vão ser fáceis. Falei também sobre uma nova quadratura que Plutão e Marte vão fazer em setembro de 2027 e Plutão estará em Escorpião. O que eu já nem digo mais que pode ser, mas que vai ser. Isso vai gerar uma crise pesada, tá? E que vai cair no colo do próximo presidente eleito. Guardem essas minhas palavras, tá? Esperem setembro de 2027. Mas vamos lá então para o nosso tema. O tema de hoje então que é sobre essa crise, né, que está acontecendo entre os nossos jovens e que não é só no Brasil, tá? É uma crise mundial, isso está acontecendo em vários países, que são esses movimentos, o movimento Red Pill e o movimento Pink Pill. Olha, eu não vou fazer aqui nenhuma crítica, tá? Nem nenhum questionamento, tá? Eu vou falar apenas o que está acontecendo de forma imparcial e como astrólogo, numa visão astrológica. Não se trata de nenhum julgamento. O movimento Red Pill ele é uma resposta às questões do feminismo, que em si é uma resposta às questões também do patriarcado tradicional e dessa masculinidade tóxica que é intrínseca ao machismo. Assim nasceu também o movimento Pink Pill, que é uma resposta das mulheres ao movimento Red Pill, que combate muito aí nas redes questões que têm a ver com o feminismo, né, e com o próprio arquétipo do feminino. Esses movimentos eles se referem a uma crise entre as questões do feminismo por um lado e do machismo por outro. E dessa forma, homens e mulheres entram numa espécie de conflito relacional e geracional. As mulheres elas reclamam que os homens não estão mais se aproximando delas, não estão mais chegando, né? Que eles ignoram ela nas baladas, e por outro lado os homens estão aí dizendo que eles estão melhores sozinhos do que se submetendo às cobranças das mulheres. E tem quem diz que os homens estão até mesmo com medo das mulheres por questões aí legais, correndo o risco de possíveis processos por assédio, por exemplo,
no caso de abordagens aí que possam ser entendidas como abuso. Isso tudo é um exagero desnecessário, envolve até questões políticas, questões tecidas nessa polaridade social na qual nós estamos vivendo hoje. Polaridade que se dá, na verdade, em vários campos. Esse é só um deles. Nós estamos vivendo um momento em que os opostos que deveriam se atrair estão se repelindo, né? Então são brancos e negros, homens, mulheres, ricos e pobres, direita e esquerda, capitalismo, comunismo, Oriente, Ocidente e por aí vai. Como eu disse, isso tem a ver com a energia desse mesmo Plutão que está em Aquário. É um Plutão que vai gerar revoluções em muitos campos da sociedade, politicamente, economicamente e até nos relacionamentos, como é o caso desse problema que nós estamos vendo com esses movimentos aí meio que de mulheres contra homens e homens contra mulheres. Gente, na verdade isso é uma coisa inevitável, mas explicável à luz da astrologia. Porque na verdade está escrito nas estrelas. E por quê? Como estão, as coisas não podem continuar. Então, como se resolve questões que estão estagnadas, questões que que já não servem mais? Muito simples, revolução. Falo aqui de revolução não no sentido de guerra, tá? Embora tenha se tornado uma guerra nas redes sociais, essa guerra dos sexos, né? Que na verdade é o nome até de uma novela da Globo de 1983. Na verdade a gente vai ter várias revoluções em pauta. E corremos o risco até de uma revolução até mesmo armada, tá? Por que não? Lembrem-se do que eu já falei, na última vez que Plutão esteve em Aquário, nós tivemos nada menos do que a Revolução Francesa e mais algumas outras revoluções. Teve a Guerra Civil Americana, que corre o risco de acontecer novamente, tá? Os Estados Unidos correm o risco de ter algum conflito interno, e a Revolução Industrial, que na versão atual é a Revolução das IAs. Então temos um quadro de revolução social como um todo, e entre elas essa guerra entre os sexos. Mas é bom a gente ter em mente uma questão psicanalítica aqui. Essa crise é das pessoas com elas mesmas. Mas não aqui num sentido pessoal que eu estou falando, tá? Eu estou falando num sentido coletivo. Não tem como a gente buscar no outro a nós mesmos. E é o que está acontecendo. Na psicologia e na psicanálise, isso se chama projeção. As mulheres estão projetando suas vulnerabilidades nos homens e os homens suas dificuldades na sua assertividade também projetando nas mulheres. E vice-versa. E assim um cobra no outro e projeta no outro as suas próprias frustrações. É isso que está acontecendo. Eu vou aproveitar para dar uma palhinha aqui, uma pequena aula de astrologia que explica isso. Os relacionamentos nós vemos na casa 7. A casa 7 ela se opõe ao ascendente, que é a casa 1. Então vamos, para exemplificar, vamos imaginar aqui, para ficar mais fácil, dois signos opostos e contrastantes. Vamos supor aí uma pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, que tem o ascendente em Libra, Libra que é equilíbrio. E por isso essa pessoa ela tende a ser assim, pessoas pacíficas, pessoas mais dóceis, que buscam sempre a diplomacia, mas que no seu lado negativo faz com que essa pessoa seja uma pessoa indecisa, que tenha dificuldade em ser assertiva. E o que falta nela? Falta nela justamente o contrário. Tá? Falta nela essa assertividade, esse poder de decisão e até mesmo um certo grau de agressividade em contrapartida a essa busca pela diplomacia, porque a casa 7 ela vai cair em Áries, e Áries é o contrário de Libra, que está lá no ascendente. Áries é agressividade, mas também assertividade. Então essa pessoa ela vai atrair para ela pessoas com essas características arianas muito fortes na sua personalidade.
Então o que essa pessoa vai buscar? Ela vai buscar aquilo que ela sente falta nela mesma, tá? Ela vai buscar no outro, ou seja, ela vai buscar no outro essa assertividade, essa capacidade de decisão e mesmo esse certo grau de agressividade. Ou seja, ela está buscando a ela mesma no outro. E isso, gente, não é uma coisa saudável. Porque ela vai atrair para si mesma nada menos do que ela própria, do que ela mesma. Mas na sua sombra, essa sombra que está atrás do ascendente, tá? Mas isso eu vou explicar num outro vídeo, tá? Esse processo dessa sombra que nós temos atrás do nosso ascendente, depois eu faço um vídeo específico explicando sobre isso. Mas no nível coletivo, que é o que nos interessa aqui, vamos analisar o mapa do Brasil para ver como esse processo pode estar se dando em nível de sociedade e não individualmente. Aquário cai na casa 11 do mapa do Brasil, casa que na astrologia mundial, entre outras coisas, simboliza organizações coletivas. E ela atrai as energias da casa oposta, que é a casa 5, que simboliza na astrologia mundial a juventude. E nos mapas pessoais, entre outras coisas, a casa 5 ela simboliza o namoro. Em contraposição, a casa 11, que além dos grupos sociais, simboliza também a internet. E então esses temas eles estão sendo mexidos, tá? Por esse Plutão, estão por isso em crise nos dias atuais. E essa é uma crise necessária. Se não necessária, ela é uma crise inevitável, não tem como alterar isso. O que esses jovens precisam é aprender a tirar o melhor proveito das lições que eles vão aprender com essa experiência e até mesmo certo sofrimento, porque isso gera um desgaste emocional pelo qual todos eles estão passando. Na verdade, Plutão já está para entrar na casa 12, tá, no mapa do Brasil, o que pode levar a uma situação ainda mais complexa, porque a casa 12 é a casa dos sonhos, das ilusões, logo também das desilusões. E também dos confinamentos. Então esse Plutão já começa a pegar essas energias da casa 12, energias de prisão, de aprisionamento, de confinamento e até mesmo de tendências, eu diria aí que meio de problemas psicológicos, psíquicos, que são todos assuntos da casa 12. Então, para mim, eu acho assim, eu creio que essa crise vai levar a juventude a um novo patamar de questões relacionais e sociais. A gente sabe que mais ou menos ali pelo final da década de 90 teve início a geração Z. E essas pessoas hoje elas estão por volta dos seus 30 anos, pegando, aliás, o primeiro retorno de Saturno, o que dá a elas maturidade. Esses movimentos Red Pill e Pink Pill, eles atingem justamente pessoas da adolescência até a idade de 30 anos. Em grande número são justamente elas que nós estamos vendo aí nesses vídeos de internet, nessa guerra entre os sexos. Esses movimentos abrangem também pessoas da geração Y, a chamada geração Millennial. Que são pessoas nascidas entre 1981 e 1996. No caso da geração Millennial, essas pessoas estão por volta dos seus 40 anos, 40 a 45 anos de idade. E elas pegam um outro aspecto ainda mais pesado, que é justamente a quadratura entre Plutão que está em Aquário e o seu Plutão natal no seu mapa astral. E isso pode gerar períodos de crises aí muito mais intensas, tá? Inclusive com perdas, sejam financeiras, perdas de pessoas, perdas aí de relacionamentos, de casamentos. Não por acaso a maioria das separações se dão por volta dos 40 anos de idade, né? Tudo isso, claro, dependendo das suas experiências e do seu mapa astral individual também, tá? A gente não pode, assim, generalizar. Essa crise dos 40 anos, que é essa quadratura Plutão-Plutão, ela vai depender muito de se a pessoa resolveu os seus problemas até ali, se ela cumpriu a sua missão. Se ela cumpriu, ela passa por esse período. Se ela não cumpriu, ela pode ter
esses problemas, normalmente envolvendo perdas. Por quê? Porque Plutão ele faz com que o que é velho e não serve mais morra para que o novo nasça. Então essa pessoa ela vai renascer após os 40 anos de idade. A crise que estamos vendo hoje com a juventude na questão dos relacionamentos mostra que esses jovens estão procurando pelas suas identidades, mas eles estão procurando no outro, eles estão projetando no outro uma coisa que é delas mesmas. Sei lá, na minha opinião, eu vejo, como eu falei, eu vi assim por uma sacada, né, desse Plutão que simboliza crises e transformação na casa 11 do Brasil, que são os grupos sociais e internet, que reflete automaticamente as energias da casa oposta, que é a casa 5, que simboliza os namoros. Aí me veio esse insight de que o que pode estar ocorrendo, pode estar acontecendo, é justamente essa crise gerada por esse Plutão em Aquário na vida dos jovens. Outro ponto que pode ter relevância, tá? Mas que eu não vou discutir, porque ele já entra num campo aí mais místico, mais espiritualista, mas que é interessante, na verdade, eu fazer uma análise rápida aqui, porque ele explica um pouco também do que está acontecendo, que foi uma questão muito difundida lá pelos anos 2000. Hoje ninguém mais fala sobre isso, que é a questão do nascimento das crianças, as chamadas. Primeiro foram as crianças índigo e depois foram as crianças cristais. Isso então é um assunto para um outro vídeo que eu vou fazer mais específico sobre o tema, tá? Mas eu vou fazer então essa abordagem aqui rápida só para entender, porque concerne também, tá, ao que está acontecendo. Essas crianças hoje já são adultos aí, então entre as duas gerações, entre seus 30 e 45 anos, né? E quando eram crianças, quando elas nasceram, elas eram consideradas, lá pelos anos 70, 80, elas eram julgadas aí como meio que diferentonas, né? Porque elas mostravam muita dificuldade, desde a infância, né? De se encaixar aos padrões tradicionais. E já sabíamos, já desde o ano 2000, que elas traziam tendências revolucionárias, porque se diziam que eram crianças, parece que elas já nasciam prontas, já nasciam adultas. E já se levantava então essa possibilidade de que essas crianças, no futuro, elas poderiam revolucionar a sociedade, vir a revolucionar a sociedade, cada uma na sua área de atuação, né? Agora, hoje a gente está vendo isso potencialmente nos relacionamentos, né? Por causa dessa rebeldia e dessa dificuldade de relacionamento que elas já traziam já desde crianças. Então hoje isso está se projetando no relacionamento entre elas próprias. Hoje vemos que na área profissional elas não se encaixaram e têm dado trabalho inclusive para empresários. Por exemplo, pela sua indisciplina. Elas não tem a tendência a não se manter em empregos por muito tempo, tem extrema dificuldade em lidar com questões de hierarquia por causa da sua insubordinação. Agora, é claro que sempre há exceções, claro, não tenha dúvida. Eu mesmo conheço muitos jovens que se encaixam perfeitamente no modelo atual, no establishment, né, atual. Agora, a maioria dessas crianças no passado, que hoje já são jovens e adultos, elas têm tido problema, tá? Também no campo profissional. E isso tem de ser respeitado, tá? Elas vieram e realmente me parece que com uma missão para revolucionar o mundo como nós conhecemos, a sociedade como nós conhecemos, na qual nós vivemos. Gente, isso pode durar ainda pelos próximos 20 anos, ou um pouco menos, que é o período em que Plutão vai ficar em Aquário. O que importa aqui, na minha opinião, é o seguinte: esses jovens eles têm que tirar algum proveito na forma de ensinamento, tá? Na forma de aprendizado dessa crise, que eles, na verdade, eles não provocaram, mas eles foram vítimas naturais desse processo cíclico que rege a história. Não tem como fugir disso. Porque, na verdade, ninguém promoveu isso conscientemente. Eles não fizeram isso de forma consciente. Isso é um processo de histeria coletiva.
E isso acontece ciclicamente e não tem culpados, mas tem afetados, que são eles mesmos. E então essa molecada, eu falo molecada assim no sentido positivo, tá? Esses jovens, né? Na verdade até adultos, né? Eles estão sofrendo uma pressão que talvez seja aí a missão deles enquanto coletividade, que é de talvez aí de transmutar valores sociais que já não valem mais, e quem vai se beneficiar com isso, com certeza, na verdade, são as gerações futuras, as gerações que estão começando a nascer agora, que vão ter aí um chão para pisar, né, com valores já transformados, já transmutados por essa energia de Plutão que está na casa 11 do Brasil. Esses jovens de hoje sofrem com isso e com certeza sem nem mesmo saber por quê, porque, como eu disse, é um processo inconsciente. Mas eles estão plantando aí o chão para futuras gerações que vão colher os frutos dessa revolução que eles estão fazendo. Quando eu tinha a idade deles, quando eu era adolescente, eu era jovem, né, isso tudo não existia. A gente vivia, se relacionava numa boa, sem problemas, sem cobranças excessivas, sem inseguranças, mas seja o que quer que for, tá? Na minha opinião, é algo que simplesmente tem de acontecer para que a sociedade ela seja transformada. Então está sobre a cabeça desses jovens da geração Z e da geração Millennial, e sob a responsabilidade deles descobrir o que é e transformar o que tem que ser transformado, transmutar o que tem de ser transmutado, porque Plutão ele não perdoa, nem muito menos facilita. Como eu digo, Plutão ele é terra arrasada, tá? Plutão ele constrói o novo e constrói coisas grandes, mas ele destrói tudo o que está atrás e não serve mais, tá? Ele destrói tudo aquilo que é velho para que faça nascer o novo. Então essa crise social de relacionamentos parece ser algo que vai nascer aí uma nova identidade e uma nova tendência nos relacionamentos. Bom, em suma, na minha opinião como astrólogo, eu acho que uma hora eles se acham, tá? Eles vão aí se achar, eles vão se encontrar, e tudo a partir daí vai ser diferente, um mundo novo nascerá, uma sociedade nova vai florescer, porque como eu disse, como está, não dá para ficar, tem que ser mudado. E não nos esqueçamos de que não é somente essa revolução, tá, de comportamento que Plutão está mexendo. Plutão ele está mexendo com a sociedade como um todo. Muitas revoluções comportamentais elas vêm por aí e muitas outras mudanças, tá, sociais que são necessárias, correto? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esta outra abordagem que eu fiz sobre Plutão em Aquário, tá? Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam o vídeo, peço que vocês deem um like, que vocês cliquem no sininho para receber notificações. Me sigam também, tá, no meu canal, para ajudar o meu canal a crescer. Sigam também as minhas redes sociais e deixem as suas sugestões e críticas, tá, nos comentários. E se você quiser fazer o seu mapa astral comigo, é só entrar em contato através do WhatsApp. Então, dessa forma, eu agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.